Olá, queridos alunos, sou o professor Marcos Roberto Santos, ou simplesmente Marcão, para quem preferir, e quero deixar registrada mais uma videoaula de nossa amada língua portuguesa. Peço que os senhores inscrevam-se em nosso canal, professor Marcos Roberto Santos, Português é Fácil, deixe seu like, marcando o vídeo com gostei, ative o sininho de notificações para receber informações de postagens. E ao final, postem comentários aí dizendo se gostaram da aula e quais as sugestões que vocês têm para os nossos próximos encontros. Pronomes relativos. Vamos verificar hoje pronomes relativos. O e-mail do professor Marcos para contato é prof.marcosroberto.português@gmail.com. O que é o pronome relativo? O pronome relativo é o pronome que retoma um termo citado anteriormente, o termo antecedente. Então, são esses pronomes que retomam o nome da oração anterior, o antecedente, e o projetam em outra oração. É comum dizer-se que todo pronome relativo tem valor anafórico. O que vem a ser uma anáfora na língua portuguesa? É um termo que retoma um nome citado anteriormente. Isso ocorre também com pronomes demonstrativos, esse, este, que a gente pode falar numa outra aula quando estivermos mencionando especificamente este assunto. Hoje nós focalizaremos os pronomes relativos e vamos aos exemplos. Olhem só. Eu vi a mulher. Eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Quem vê algo, alguma coisa, vi o que? A mulher. Então, mulher é objeto direto. A mulher é bonita. Aqui eu tenho uma outra oração. A mulher é bonita. Como eu não quero repetir mulher duas vezes, eu vou construir uma única oração e vou substituir o nome mulher por um pronome relativo. E como fica? Fica assim. A mulher que vi é bonita. Eu vi a mulher que é bonita. Então, o que substitui o pronome, o substantivo mulher, tá? Então, ele retoma a mulher da oração anterior e o substitui. Isso que é um pronome relativo. Professor, vamos ver mais exemplos? Vamos sim. Aqui, só retomando, o pronome retoma o substantivo mulher. Você pode também baixar essa aula na descrição do vídeo. Baixa a aula para você acompanhar. Tem todas as explicações aí no slide, no arquivo PDF. E você pode depois fazer os exercícios, inclusive, neste arquivo que você baixar. Outros exemplos, professor. Eu sou a mosca. A mosca pousou na sua sopa. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Então aqui o que retoma o nome, o substantivo mosca, né? Isso é uma música, um trecho de uma música de Raul Seixas. Este é o cantor. O cantor é talentoso. Este é o cantor que é talentoso. Então o que retomou o substantivo cantor, fazendo a devida substituição, pronome relativo. E de repente você irá perguntar: professor, não tem uma dica para gravar quais são os pronomes relativos? Tem sim. Olha só, vamos lembrar dessas palavras: cacá, quequé e cuon. Cacá, quequé e cuon. Vamos colocar a imagem, professor? Vamos. Kaká, nós lembramos até de um famoso jogador de futebol brasileiro. Então, olha só. Kaká, Keké e Kuon. Vamos imaginar que existam três jogadores, né? Então, o brasileiro mais dois estrangeiros. Kaká, Keké e Kuon. Quais são os pronomes relativos? Da parte do Kaká, qual e quanto. Da parte do Keké, que e quem. E da parte do Kuon, cujo e onde. Então, esses são os pronomes relativos. Lembrando que o pronome que é um dos mais importantes, pronome relativo que, dito ser pronome universal, ele serve para pessoas e coisas. E o quem é um pronome que, em geral, substitui pessoas.
Onde indica lugar, repetindo, onde indica sempre ideia de lugar, e o cujo é um pronome relativo que indica posse. Olha só, cujo indica posse, onde indica lugar, o que é o pronome universal porque serve para pessoas e coisas, e o quem serve para pessoas. Então, e essas são as orientações básicas de pronome relativo. Nossa diquinha hoje é a dica, nossa aulinha só sobre dicas. Professor, tem um quadrinho aí dos pronomes? Tem, vamos lá. Os pronomes variáveis, qual e quanto e cujo, olha só. O qual, os quais, a qual, as quais. Cujo, cuja, cujos, cujas. Detalhe: o pronome relativo cujo indica posse e nunca aceita a anteposição de artigo. E nem a posposição, não posso colocar artigo também. Eu não posso falar cujo o, cujas as, cujo os. Então não dá para colocar artigo nem antes e nem depois do cujo, tá? Muito cuidado com isso. Cujo normalmente ele faz referência a dois substantivos, um que vem antes e um que vem depois, tá? Sempre indicando posse. Que, invariável, quem, invariável e onde, invariável. Professor, vamos falar do pronome relativo que? Vamos lá. Usado para pessoas e coisas, em geral, é precedido normalmente de preposição monossilábica, ou seja, aquela preposição que só tem uma sílaba. Vamos aos exemplos? O animal que vi é grande. Então, eu vi o animal é grande. Coloquei um que para unir as duas orações. Aquele é o homem que venceu o desafio. Né? Dá até para trocar. O animal o qual vi é grande. Aquele é o homem o qual venceu o desafio. O que normalmente dá para trocar por o qual, os quais e as flexões pertinentes. A proposta a que aderi é boa. Olha só, quem adere, adere a alguma coisa. Eu coloco a antes do pronome relativo e eu aproveito para chamar a atenção de vocês aqui nesta aula. Fundamentalmente, nós vamos fixar nessa aula essa noção de que, havendo necessidade de uma preposição exigida por um nome ou por um verbo, essa preposição sempre vai anteceder o pronome relativo. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, que é um tema bastante comum, recorrente, cobrado em concurso público. O assunto de que lhe falei é este. Olha só, quem fala de alguma coisa, sobre alguma coisa, a respeito de alguma coisa, então a preposição antecede aqui o pronome relativo. Vamos lá então. Importantíssimo. Professor, o que é importantíssimo? Aquela noção que todos vocês têm que saber. E qual é? Olha só. Os pronomes relativos virão precedidos de preposição se a regência nominal ou verbal assim determinar. Vou repetir. Os pronomes relativos virão precedidos de preposição se a regência assim determinar, regência verbal ou nominal. Os pronomes relativos virão precedidos de preposição se a regência assim determinar. Ai, professor, ficou complexo. Eu gostaria que o senhor fizesse isso numa linguagem mais simples para mim e dando exemplos. Pois não, atenderei ao seu pedido. Olha só, vou escrever aqui. A preposição, se exigida pelo verbo ou pelo nome, deve vir antes do cacá, do quequé e do cuão, do pronome relativo, Exemplos, professor? Olha só, a gente tem o relativo, que é o cacá, quequé, cuão. A gente vai ter o verbo ou o nome depois. Essa preposição tem que aparecer antes. A preposição tem que aparecer antes. Vamos aos exemplos, professor? Vamos lá. Observe. A pessoa em quem acreditei foi embora. Olha só. Quem acredita, acredita em alguém ou em alguma coisa.
A gente tem o quem, pronome relativo, a gente tem o verbo acreditar, então esse em tem que ser colocado antes do pronome relativo. A preposição vem antes do pronome relativo. Vamos para outro exemplo? Alusão. Anotem, alusão significa referência. Alusão significa referência. E olha que as bancas costumam pedir muito esse nome, né? Faz parte de regência nominal. Então, a alusão significa a referência. E referência sempre pede a preposição a. Sempre pede a preposição a. Então, olha só. Aqui a alusão não é um nome, é um verbo, né? Vamos depois só fazer essa pequena correção. Vou corrigir depois no slide para vocês. Então, aludir sim é verbo. Aludir é verbo e também pede o a. Aludir é verbo e também pede o a. Então, vamos fazer essa pequena alteração aqui para ficar correto o nosso slide. Vamos lá, vamos fazer aqui uma pequena alteração. Pronto, então alusão é um nome. Quem faz alusão a alguma coisa. Então, essa preposição vem antes do relativo que. Essa preposição vem antes do relativo que. O onde, olha só. Quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Então, esse a, preposição, vem antes do pronome relativo onde. Vem antes do pronome relativo onde. Então, espero que vocês tenham entendido essa dica. Quem gosta, gosta de, o de viria antes do relativo. Quem confia, confia em, o em viria antes do pronome relativo. Então, basta que atentemos para essas dicas, essas disposições na hora de fazer um exercício. O professor gostaria de fazer alguns testes para perceber como que isso funciona. Então, olha só, vou colocar aqui para você alguns testes. Você tem no material aí também. E aí você vai analisar os verbos ou os nomes que aparecem nesses testes aí. E fazer as devidas anotações e resolver as questões. Vamos lá, então. Coloque a preposição se houver necessidade. Então, havendo necessidade, vocês vão colocar a preposição. Então, aqui a gente tem o verbo chegar, necessitar, passar, lutar, menção. Menção significa referência, já dou a dica para vocês. O verbo comprar, o nome alusão novamente na questão 7 e o verbo perder no desafio 8. Então, agora vocês podem pausar o vídeo, né? Pausem o vídeo e resolvam essas questões de preposição com pronomes relativos. Preposição com pronomes relativos. Então, pausem o vídeo, resolvam as questões e daqui a pouquinho vocês acompanham a correção. Vamos para a correção então? Provavelmente vocês já devem ter pausado o vídeo e agora resta-nos corrigir as questões. Resta-nos corrigir as questões. Vamos lá. O homem que chegou é meu amigo. Verbo chegar, o que é o pronome relativo. Será que isso está certo? Está errado? Vamos ver. Certa, a questão é certa. Não precisa de preposição, porque o verbo chegar é intransitivo, então ele não pede preposição. Algumas pessoas dirão, mas quem chega, chega a, né? Não é bem assim. Na verdade, o verbo chegar ele é intransitivo e ele se faz acompanhar, em muitos dos casos, por um adjunto adverbial de lugar, introduzido pela preposição a, mas a natureza do verbo é intransitiva, tá? Cheguei, basta por si mesmo. Questão 2. O apoio que necessito será dado. Essa frase poderia até parecer, numa primeira análise, correta. Mas olha só, o verbo necessitar, ele depende de uma preposição.
Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então eu tenho que colocar o de antes do pronome relativo que. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então a frase seria: o apoio de que necessito será dado. O apoio de que necessito será dado. Agora sim, a oração está correta. Então, necessitar EVTI precisa da preposição de. A estrada que ela passou foi esta. Será que a frase desta maneira está correta? Vejamos. Não, né? Então, para estar correta, deveríamos colocar o por, porque quem passa, passa por algum lugar. Então, a estrada por que ela passou foi esta. A resposta correta depende aqui da anteposição da preposição ao pronome relativo. Retomando aquilo que havíamos dito, os pronomes relativos virão antes, precedidos de preposição, se a regência assim determinar. Questão 4. Esta causa que luto é nobre. Olha só, quem luta, luta por alguma coisa. Então faltou a preposição antes do por. Significa aquele porquê separado, professor? Exatamente. Aquele porquê separado que significa pelo qual. Esta é a causa pela qual luto. Então, da forma como está colocado aqui, estaria errado, inadequada do ponto de vista gramatical. Mas ao colocarmos a preposição, aí sim nós teríamos a frase correta. Quem luta, luta por alguma coisa, então com a preposição está correto. A igreja que fiz menção foi destruída. Olha só, quem faz menção a alguma coisa. Então é necessário que nós coloquemos a preposição exigida pelo nome menção antes do pronome relativo que. E a frase estaria correta, agora está errada, mas estaria correta assim, ó, colocando a preposição antes do que. Quem faz menção a. Sexta questão. O carro que comprei é muito veloz. Quem compra, compra alguma coisa. O verbo comprar, ele é transitivo direto, então não precisa de preposição. Quando o verbo não precisa de preposição, não precisamos nos preocupar. O que vai ficar ali desempenhando sua função de relativo básico e não necessitamos colocar nenhuma preposição antes do que. Portanto, está correta esta oração. Sétima questão. Esta é a cláusula que fiz alusão. Olha só, quem faz alusão a alguma coisa. Não canso de dizer e repetir. Alusão é um nome, significa referência e sempre, sempre, sempre precisa da preposição a para estar correta do ponto de vista gramatical. Assim, a resposta correta deveria ser: esta é a cláusula a que fiz alusão. Quem faz alusão a alguma coisa. Por último, os sapatos que perdi eram velhos. Olha só, quem perde, perde algo ou alguma coisa. O verbo perder é transitivo direto. Logo, não precisa de preposição e de nenhum termo que o complete o sentido introduzido por preposição. Então, aqui o que continua isolado, sozinho, sem preposição e a frase está correta. O verbo perder é VTD, não precisa de preposição. Os sapatos que perdi eram velhos. Pessoal, prestem muita atenção. Este assunto é muito cobrado em concurso público, né? O simples omissão de a preposição acarreta sim um erro gramatical, há prejuízo gramatical e não podemos nos esquecer disso, ok? Encerramos aqui nossa explicação. Obrigado por terem assistido a esta videoaula. Sei que muitos de vocês estavam com saudade, pedindo aí para o professor retomar com as gravações das aulas. Estamos aí retomando aos pouquinhos essa atividade tão gratificante e maravilhosa
que é lecionar. Inscreva-se no nosso canal, Professor Marcos Roberto Santos, Português é Fácil. Deixe seu like marcando o vídeo com gostei. Ative o sininho de notificações para receber informações das postagens. Postem comentários e sugestões. Informe aí a cidade onde você mora, de onde você escreve. Fiquem com Deus. Forte abraço e até nosso próximo encontro.